Olá, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre Ener10. Hoje o Lucas preparou algumas perguntas, falando um pouco do meu histórico e de oportunidades de trabalho que a Ener10 demanda, né? Então vamos lá. Vamos lá então. A primeira pergunta é: como que foi o seu caminho dentro da engenharia? Né? Por que você quis fazer engenharia e qual foi o seu caminho de estudos dentro da engenharia? Bem, a engenharia na minha vida pessoal surgiu naturalmente, né? Naturalmente assim, parece que eu fui encaminhado para, né? Eu fiz o ensino médio, a escola fundamental, né? Quando eu fui para o ensino médio, ofereciam, eu estudei em centro pedagógico da UFMG, eu tinha a oportunidade de entrar no colégio técnico. Então fui fazer colégio técnico, uma carga horária de três anos, aulas de manhã e de tarde, onde eu estudei o chamado ensino médio, né? E junto com o ensino técnico. Gostei muito, optei por eletrônica, né? Gostei muito, então naturalmente eu saí dali e procurei pela engenharia eletrônica e engenharia elétrica, né? Ok. E por que você se especializou na NR10 depois, né, de já estar trabalhando na Ótimo, engenharia? ótimo. Bem, é necessário colocar algumas datas aí, né? Eu nasci em 60, eu me formei técnico em 76, 1900, é bom colocar um milênio, né? 1976, tá? E formei engenharia em 1985. Então, essa época, década de 70, década de 80, década de 90, né? Era realmente não existia a NR10, já existia a NR10, mas não essa NR10 que nós conhecemos, tá? O que aconteceu foi uma revisão forte, firme, consistente em 2004, publicado em 2005. Então, nessa época, vamos dizer, antes NR10, o trabalho técnico era muito, eu gosto de dizer que era o poupa funcionar, né? Resolve lá, tem que chegar energia, tem que resolver isso, equipamento que for tem que consertar, né? Então era um trabalho comparado com hoje bastante rústico, vamos dizer assim, né? Bastante desassistido. É como se a eletricidade fosse problema do eletricista, né? Vamos colocar dessa forma. O equipamento quebrado era problema do técnico, na manutenção do equipamento, né? E o que aconteceu que nessa prática, eu aí nessa época, já em 2000, estava já trabalhando em firma de projetos e de consultoria, somente na parte de compatibilidade eletromagnética, né, de amplo espectro, descargas atmosféricas. E aí, naturalmente, a Ener10 foi aparecendo, né? Tem que obedecer a Ener10, isso atende a Ener10, né? Que diacho que é esse da Ener10, né? Eu peguei a Ener10, achei, li, não entendi nada. Não entendi nada. Vou falar assim, mas espera aqui, tá falando com quem? Tá falando comigo? Tá falando com o eletricista que vai em campo? Ele tá falando com o dono da empresa? E eu lia uma bagunça, uma desordem, uma falta de um certo desespero de não estar, não que eu não estava entendendo o texto, eu não estava fazendo o link daquilo ali com a minha prática. Eu não estava fazendo o link ali daquilo tudo que estava escrito dos trabalhos que eu estava conduzindo, que eu estava indo em campo, fazendo relatório de consultoria. Mas que diacho que é isso? Né? Que esse gap entre o que está escrito e o que a gente vai fazer na prática, isto aí é o grande vácuo que existe nos trabalhos de NR10. Ler a NR10, você lê rapidinho, são poucas páginas, um português muito claro, frases curtas. Mas as consequências disto, né? As consequências disso é que são amplas, profundas, e a gente precisa estar ligado ao teor da NR10 para que os nossos trabalhos não se percam. Não se percam, né? Eu gosto de dizer que tem duas coisas fáceis na NR10. Primeiro, arrumar trabalho para fazer em nome da NR10.
Segunda coisa, fazer um trabalho que efetivamente não produz ou produz pouco em direção ao objetivo da NR10. Mas aí, nessa época, 2004, se não me engano, né? 2004, a Abramão ofereceu aqui em Belo Horizonte, a Associação Brasileira de Manutenção, né? Um curso de NR10. Foi aí que eu fui fazer um curso de NR10, uma semana, num hotel aqui no salão, né, de encontro, no hotel. Os meus instrutores foram pessoas que participaram do grupo tripartite que produziu essa última revisão, né? E foi uma semana terrível para mim, ué. Terrível, tentando entender o que eles estão falando, fazendo esse link, né? Saí bastante preocupado e com muitas reticências, né? Mas esse foi o primeiro, vamos dizer, contato. A partir daí surgiram demandas de serviço, né? E eu assumi os serviços, né? Com muito receio, insegurança, seu primeiro, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito. E eu percebia, né, a falta de trabalhos, vamos dizer, comungados com a NR10, né? Vou falar a mesma coisa com outras palavras. Muita oportunidade, antes de oportunidade, muita necessidade de serviço em campo, muito. E onde tem necessidade, claro que tem oportunidade. A partir daí, eu participei de vários trabalhos de NR10, relatórios técnicos, inspeções atualizadas, né? A parte de SPDA, compatibilidade, né? Aterramento, proteção, né? Então, este é o meu brief. Dei e dou, né, cursos de NR10 que estão previstos na própria norma regulamentadora, né? Então, resumindo, é isso. Você falou aí de sentimento de que você não estava entendendo e de insegurança quando você teve o primeiro contato com a NR10. Na engenharia você teve esse sentimento também quando você estava fazendo a faculdade de engenharia ou isso surgiu mais depois? Não, isso sempre existe na pessoa que está estudando a ciência como se deve, né? Como se deve. Porque na realidade o estudo ele te prepara para enfrentar, mas ele não te enfrenta, né? Não é o enfrentamento ocorre em campo, então ocorre diante de um cliente, diante de uma necessidade. Então vamos dizer uma insegurança benéfica, né? Porque é um sofrimento, mas eu não estou desorientado. Estou procurando parceiros, procurei parceiros, achei excelentes parceiros, né? Para formar uma equipe, né? Comungar uma equipe e produzir bons trabalhos, e eu tenho certeza que eu tenho produzido e colaborado para produzir bons trabalhos. Quem diz isso não sou eu e nem minha mãe, né? Que mãe sempre acha bonitinho o filho, né? Mas os próprios clientes, né? Os próprios clientes que nos procuram de novo, que pedem uma atualização de documentação, né? Isso é muito bom, muito gratificante, né? Esse sentimento, então, que muita gente que está na faculdade sente, que eu já ouvi relato, né, de que está inseguro ainda com o curso, que apesar de estar quase formando ou já formado, não sabe exatamente o que fazer dentro da engenharia, e isso é uma insegurança tão benéfica. Benéfica, vamos dizer assim, é natural, e ela é benéfica no sentido se o cidadão que está sofrendo isso conseguir usar isso para mobilizar suas forças internas, ok? Mobilizar suas forças internas e procurar um nicho de mercado, procurar se especializar, procurar criar mais informação. O aluno que está nesse turbulinho e desiste, aí sim não vai conseguir engenhar como se deve, né? Não é que não vai ter o título de engenheiro, mas não vai conseguir, vamos dizer assim, ser consultor, ou ser um mobilizador, ou ser um propagador de ideias, né?
Então é uma decisão pessoal, né? Eu já sou professor também, cursos de formação técnica, curso superior, né? E a distinção do aluno que formou do que desistiu é decisão pessoal, né? Então o cara tem que segurar a barra. O cara tem que segurar a barra e seguir em frente. Você falou de necessidade, né, desse serviço de NR10. Sim. E aonde tem necessidade, tem oportunidade, né? Ok. Então, você consegue me falar alguns trabalhos, eu acho que você já citou alguns, inclusive, que são uma oportunidade, né, para as pessoas que estão formando engenharia ou que já formaram e estão atuando, Sim. para trabalharem com a NR10, para trabalharem atendendo a NR10? Ok. Oportunidades, né? Eu digo assim, em primeiro lugar, com todos os focos e luzes, o relatório técnico de inspeções atualizadas, que está escondido, vou falar escondido, porque ele não tem destaque, como o texto da NR10 não tem destaque nenhum, né? Você é que tem que compreender e ver a preciosidade daquele documento. Então vou falar que ele está escondido, mas eu espero que quem seguir aí as nossas postagens, os nossos conhecimentos, consigam perceber isso. É o relatório técnico de inspeções atualizadas que está no item 10.2.4, a linha G. É um documento obrigatório, ok? Obrigatório. Então está lá nesse item. O prontuário tem de ter necessariamente os seguintes documentos. Está lá o relatório. Então muita gente compra o relatório porque está lá, porque é exigido, e se o fiscal chegar, está aqui o meu relatório. Então isso, vamos dizer, é uma formalidade. Mas o assunto é que ele é estratégico, porque ele é o documento orientador dos trabalhos que devam ser feitos no momento em que se encontra aquela instalação ali naquele momento dos trabalhos. E evidentemente uma perspectiva dos futuros trabalhos. Então ele é orientador de todos os trabalhos da NR10. Por ser atualizado, quer dizer, ele precisa ser refeito de tempo em tempo. Eu tenho um panorama, fiz um relatório, esse relatório sustentou um cronograma de atualizações, e a empresa, o tempo foi passando, foi empreendendo serviços apontados nesse cronograma que foram enxergados nesse relatório. Então chegou um momento que esse relatório emitido hoje caducou, ou já temos alterações significativas, ou instalaram-se novas máquinas, mudaram certos processos, ou houve uma mudança de layout, né? Convém fazer um novo relatório? Convém fazer um novo relatório. Isso está explícito na NR10? Não. Ele está implícito na NR10. Né? Está implícito na NR10. Então, relatório técnico de inspeções atualizadas é o primeiro trabalho líquido, certo, vital e orientador de todos os trabalhos da NR10. Agora, por favor, né? Por favor, você que está contratando, não contrate, porque é um documento obrigatório, simplesmente. Não é um papel para preencher o seu prontuário, para você colocar na estante. Entenda o significado desse documento. Entenda que é ali que você vai ser o seu norte da bússola para você se orientar nos seus trabalhos, né? E você que está fornecendo um relatório técnico de inspeções atualizadas, por favor, se entre dentro da cultura da segurança. Conheça o texto, sim, e consiga fazer o link, que é o grande vácuo. É o grande vácuo, o link entre o que está escrito e uma instalação real, funcionando, que vai continuar funcionando, que está produzindo, e o que a gente pode fazer aqui em termos de segurança. Então demanda, vamos dizer, demanda atitudes ativas, tanto de quem está contratando, quanto de quem está sendo contratado, né? O relatório técnico de inspeções atualizadas não precisa ser contratada por terceiros, tá? Não existe isso. Não existe nenhuma exigência. Ele tem que existir.
e ser emitido por alguém que vai assumir as responsabilidades civis e criminais daquele relatório, né? Em algumas palestras eu falo assim, gente, relatório... você faz o relatório técnico, pô, lá, se quiser me contratar, será com prazer, mas não precisa contratar gente, não. Você pode fazer interno. Pode fazer, algum de vocês aí, pode fazer o relatório. Aí fica aquele silêncio. Aí fica aquele silêncio constrangedor, né? No auditório, né? Não, mas... E a responsabilidade? Até que um mais corajoso falando, não, e a responsabilidade? A responsabilidade já está aí no seu crachá. Você é engenheiro eletricista, está aqui com esse crachá? Pois é, a responsabilidade é solidária. Então, tudo que acontece que não deveria acontecer na parte elétrica, não tenha dúvida. Seu CPF também está no meio, né? Parou a época de criancice, parou. Responsabilidade de ponta a ponta é uma das consequências da NRT. Então, relatório técnico de inspeções autorizadas. Agora, quando você, dentro do relatório, aí vai surgir várias outras demandas, digamos, mais específicas, né? Tá, então o relatório é uma oportunidade de trabalho. Com certeza. Fazer esse relatório. Fazer esse relatório. Bem feito, né? Porque pelo que você falou, parece que já existem vários relatórios que não cumprem a função, né? Que não cumprem a função, exatamente, não é por uma certa ingenuidade. Tá? Vou te contar um caso que aconteceu já tem uns anos. Chegou um e-mail pedindo uma solicitação de orçamento, estava lá o escopo. Estava lá o escopo que a pessoa, né, o responsável lá pela instalação estava pedindo, né? E ótimo, alguns itens bem claros, outros itens nebulosos e uns itens impossíveis de serem fornecidos, né? Respondi, falei, ok, isso aqui tem um erro aqui, né? Isso aqui tem um erro aqui. Por causa disso. Eu fiz um pequeno comentário sobre o escopo dele. Mandei um e-mail. No dia seguinte, um e-mail respondendo a minha resposta, e eu respondendo a resposta da resposta, o cara me ligou. Há uma firma que atua no sudeste brasileiro, sudeste, sul, né, várias cidades, com instalações técnicas em diversas localidades. Aí ele começou a conversar comigo, né, e eu esclarecendo o meu e-mail, e não sei o que, mostrando os equipos. E falei, o relatório técnico, você precisa do relatório técnico. Esse aqui começa a NR10, apesar de não estar escrito isto explicitamente no texto. Está implícito no texto. É só pegar o texto, a gente refletir e fazer isso. Se não começar por aqui, não tem como fazer, né? Aí, uma hora, ele do outro lado dali falou assim, Alexandre, vou te falar uma coisa. Eu já contratei, já comprei esse relatório técnico. Está aqui na minha frente, em cima da minha mesa. E eu olho para ele e falo assim, o que eu faço com isso? Quer dizer, o relatório não teve o veio prático, né? Não teve o veio prático. Porque é função dele falar o que fazer com aquilo. Né? Que é função dele, claro, ter concretude dentro da realidade de campo, né? Ter concretude para que o cliente possa enxergar assim, estes são os grandes problemas. Estes são os grandes problemas. Esses são os grandes focos. Você não parte do texto, você parte do campo. O texto debaixo do braço, compreendendo, vai em campo ver. Porque se você partir do texto é cruel, inatingível. Por exemplo, vou dar um exemplo. As normas técnicas têm que ser observadas. Ok, vou pegar um pequeno item de uma pequena norma. Falei pequena não porque a norma é pequena, tá ok? Mas porque já que estamos em jogo todas as normas técnicas da ABNT e as normas técnicas estrangeiras, então é um universo bem grande. Aí tem lá os códigos de cores de condutor de terra, de neutro. O código a cor é essa. Imagine se abre um quadro e as cores não foram obedecidas. E aí? Você coloca no relatório para trocar toda a cabeação para atender o código de cores das 5410? É isto mesmo? É isto o importante? Neste momento? Não, mas está escrito, tem que seguir, está aqui na norma técnica.
Então aí existe, vamos dizer, uma falta de clareza do que é NR10, né? E uma falta onde você não tem a clareza, você não consegue fazer documentos objetivos. Objetivos no objetivos, né? E produtivos. O único objetivo da NR10 que é garantia de segurança e saúde. Então, o que é um relatório bem feito? A instalação está como está. Eu fiz um relatório, ele apontou alterações necessárias, o cliente alterou. E eis que essa instalação que se encontra agora está com maior segurança do que a instalação inicial. Relatório bem feito, né? Se isso não acontecer. Teve uma outra cena, posso contar mais um caso? Teve outra cena. O cliente nos chamou, já tinha vários anos de NR10, né? A equipe interna conhece o texto da NR10, várias modificações saudáveis já foram feitas na instalação, de sinalização, de procedimentos, de entrada. Isso eu digo porque é uma firma que eu já tive várias oportunidades aí nos anos passados de prestar pequeno serviço. E chega o engenheiro, pede uma reunião e fala assim: preciso conduzir os trabalhos de NR10 e eu não sei o que fazer. O que eu preciso fazer? Já fiz isso, isso e isso. O que eu preciso fazer? Né? Porque o que eu fiz está correto, né? Está suficiente, está atendendo. O que mais que eu tenho que fazer? Eu olho para todos os lados, vejo um monte de coisas para fazer e eu estou precisando fechar um cronograma aí. Aí eu perguntei na reunião: você fez o relatório técnico de inspeções atualizado? Ele falou: fiz, tem uns 3 anos, eu fiz. Eu falei assim: você precisa fazer um relatório técnico, não para ter essas dúvidas, é para responder essas dúvidas. Se o seu relatório não responde essas dúvidas, então tem uma perda aí, do foco da NR10, né? E eu conheci o documento que ele comprou, realmente um documento bem elaborado tecnicamente. Quem fez conhece em profundidade a NR10. Quem fez conhece realmente as responsabilidades envolvidas. E quem fez não conseguiu, com todo esse conhecimento, colocar o veio prático. E aí o relatório se perde, né? Fica só um documento a ser arquivado. Falou do relatório técnico. Quais outros trabalhos que tem para os engenheiros dentro da NR10? Alguns só para... Tem vários, mas... Tem vários. Então existe a necessidade de ter o registro, tá? Eu gosto muito dessa palavra, o registro das instalações elétricas que está aqui dentro. Tem muito, mas é muita mesmo. Muitas firmas que não têm um registro de como está a instalação. Teve um projeto lá quando criou-se, o tempo passou, mudou, foi mexido, instalou isso, instalou aquilo e não tem um registro. Um dos itens da NR10 que ela exige a título de segurança é: o que tem em campo eu tenho nos documentos, o que está no documento é o que está em campo, né? Então muitas firmas precisam de o registro, levantamento em campo de como que está a instalação, quem que são os alimentadores e registrar isso no papel, né? É o projeto aos avessos, vamos dizer assim, né? Isso tem, né? Tem muito, né? As questões de área classificada, né? É uma parte muito específica e muito carente, né? De pessoas que realmente conhecem, né? Isso. Então, uma área classificada. Eu tenho uma área classificada aqui, eu não tenho. Se você for pegar as NRs, é uma responsabilidade da CIPA, é fazer um mapa de risco, né? Mas a CIPA tem de ser inteligente o suficiente para: aqui eu consigo ver os riscos, ali eu não sei, e vou chamar especialistas para me dizer, né? As questões de áreas classificadas, aí quando fala área classificada, não é só apontar as áreas classificadas, mas também quais são os critérios de equipamentos ali dentro, de instalação ali dentro, né? Isso tudo é uma cultura
que nós, engenheiros e técnicos, temos que conhecer mais, digerir mais, se aproximar mais, né? Para que a gente possa produzir bons trabalhos nisso, né? Documentação, questão de área classificada, questão do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esse sistema é um sistema grande e amplo, que envolve projeto, envolve instalação, envolve manutenções periódicas, inspeção. Tudo isso é motivo de trabalho, né? Tem as questões de EPI, de EPC, por favor. Segurança não é EPI, é EPC, tá ok? E a NR10, ela consegue hierarquizar com uma clareza bastante objetiva e legal o momento em que entram os EPIs e EPCs. Mas sim, tem necessidades de EPIs e EPCs, né, de uma forma bastante particular nas roupas para proteção contra arco elétrico, né? Tem muitas firmas que trabalham com isso, né? E roupa, EPI, EPC, não é só o EPI e EPC, tem todos os procedimentos que envolvem os EPIs e EPCs, né? Então é uma cultura. Quando eu falo EPI e EPC, não é EPI e EPC que nós vamos comprar, não. Vamos colocar EPI. Não é EPI que vamos comprar, não. Compramos. Como que nós vamos controlar ele? Precisamos controlar? É um EPI com isolação elétrica? Temos que testar. Testar de quanto tempo? Testar aonde? Como é que vai ser o recolhimento disso? Envio para laboratório, retorno de laboratório? Quem vai fazer esses testes? Enquanto eu estiver no laboratório, como é que o meu trabalhador vai estar em campo? Então é uma série de assuntos técnicos, administrativos, organizacionais, né, que demanda a NR10. Tudo isso é muito trabalho. Proteção contra incêndio. Onde existe instalação, existe a proteção contra incêndio, conforme a NR23, está desta forma, se não me engano, NR23, acho que é isso. Está isso na NR10. Então a parte de proteção contra incêndio. E quando a gente fala proteção contra incêndio, não é o que tem que ter, o que tem que ter, como são manutenidos, o que é que tem que observar, como é que se limpa, a periodicidade. Então é todo um desenrolar de várias atividades. Vou voltar lá ao curso que eu fiz, foi de segunda a sexta, 8 horas por dia, né? E foi uma semana bastante tumultuada, como eu falei. Eu lembro que eu cheguei na firma, né, que eu trabalhava, e lá tinha um salão, né, uma sala grande, a sala da engenharia, não tinha salinhas, né? Era uma sala grande, uma mesa grande de reunião no meio, e cada um na sua bancada, trabalhando. Aí eu virei e falei assim, gente, gente, é trabalho para dar com pau, é trabalho demais, né? É um trabalho demais. Aí nesse momento eu já estava visualizando esse link, né? Ainda sem experiência, mas já visualizando esse link do que é que está pedindo e o que a gente tem em campo. Eu já tinha bastante conhecimento, já que eu sempre fui, tenho uma boa parte da minha história profissional em campo, né? E de todos esses serviços que você falou, com certeza tem outros, e eles são procurados por essas empresas. Você disse aí casos, inclusive, que as pessoas não sabiam exatamente o que queriam, né? Como, por exemplo, a do e-mail que você acabou de citar. O cara mandou um e-mail sem saber exatamente o que ele precisava, né? Exatamente. Você viu algumas coisas pertinentes e outras que era uma viagem. Né? Essa é a característica da NR10, né? A pessoa está incomodada e sem saber direito o que fazer. Esse sem saber direito é a responsabilidade nossa, dos engenheiros e técnicos, principalmente através do relatório técnico de inspeções autorizadas, tá? Então, sim, existe muita a pessoa, eu não acabei de falar, né? O cara falou, eu já fiz muita coisa, mas o que eu faço agora? Então, sabe o que tem que fazer. Ele conhece o texto, ele olha o campo, ele sabe o que tem que fazer. Mas o que fazer, como fazer, isso aí tem muita necessidade. Então tem uns que procuram, tem uns que ficam incomodados, tem uns que começam a fazer por conta própria ou sem uma orientação, o que produz muito trabalho, muitos recursos envolvidos e pouca produtividade no objetivo único da NR10. Tem vários exemplos de campo aí
que eu posso citar aí nesse sentido. Sairia mais barato, menos trabalhoso e mais seguro contratar alguém que sabe exatamente o que fazer, como fazer e ir lá estudar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quer ver um exemplo? Posso falar um exemplo aqui? Convidaram a gente, já tem bastante tempo, convidaram a gente para uma reunião, né? Convidaram a gente para uma reunião, proposta, não sei o que, várias firmas, tinha umas 5 ou 6 firmas, 2 pessoas de cada firma, algumas com 3, uma sala grande, pessoal de compras. E qual que é o objetivo? É uma proposta para impedimento de reenergização de todos os dispositivos elétricos que lá existiam na planta. É uma planta que nasceu na década de 70. Claro, a parte elétrica já foi toda mudada, mas você encontra dispositivos de ações, né, completamente distintos. Isso é um trabalho de relojoeiro, isso é um trabalho pontual, isso é um trabalho artístico, né? Esse é um trabalho longo, esse é um trabalho custoso, muito homem-hora, né? Se isto é o necessário nesse momento, ok. Mas eu duvido que isso seja o grande questão de segurança deles. Você fez o relatório técnico de segurança? Não, nós vamos começar nós vamos começar pelo impedimento de reenergização, né? Eu falei, oh meu Deus do céu. Não, né? Com certeza não era prioridade, né? Não, com certeza não era prioridade, não pode ser prioridade, você tem muitas coisas amplas, né? Mais ou menos o seguinte, ó, vamos viajar, vamos pegar o carro e vamos começar a viagem, vamos. Mas nós vamos indo para onde? Não, a gente começa já a viagem, Ela entra no carro, leva blusa de frio ou calção de banho? Não, vamos para viajar. E entra todo mundo no carro e sai pelas estradas, né? Vamos viajar. É isso. Mas é isso porque não conhece o teor, o texto sim, o teor da NR10. Então se equivoca. Porque você fala assim, não, mas isso agora é necessário. Eu te mostro aqui, ó. Aqui é o procedimento de desenergização. Tá aqui lá, impedimento de reenergização. Né? E aí, o que você vai falar? Tá ok, deixa eu trabalhar. Tem mais o que fazer na minha firma, né? Mas falta ali a cultura, né? Imagina só que esse contrato vingou, alguém se candidatou, está lá trabalhando, enquanto isso morre alguém em, por exemplo, um ponto eletrificado que está vivo, próximo a uma passagem de muitos funcionários. Ok, e por último então, eu acho que uma pergunta mais pessoal, né? Mas o que você vê que trabalhar com a NR10 te trouxe como benefício profissional, né? O que você leva desse contato que você tem com a NR10? É uma gratificação pessoal muito grande saber que você está sendo útil. A parte mais legal de trabalhar com a NR10 é quando você volta na instalação que você já prestou algum serviço e você vê mudança. Você vê que a coisa está mais robusta. Você vê que a consciência do que é NR10 está mais presente. Os procedimentos são outros. As permissões são outras. Né? As permissões são outras. Então isso é muito bom, né? A gente poder trabalhar e ver o fruto do trabalho. Né? Isso é a parte que gratifica, né? A todos nós seres humanos, né? A gente, de uma maneira geral, né, o ser humano não tem medo do trabalho, não. Quem tem medo da improdutividade. Você trabalha e não vê resultado disso, isso é muito frustrante. Por outro lado, você trabalha e você vê o resultado disso, isso é muito gratificante. E olha, eu vou te falar, viu, mas inúmeras firmas, né? Assim, quando você chega, está lá um quadro restrito, limpo, sinalizado, ordenado, organizado, documentação, né? A coisa, quer dizer, deixou de ser problema do eletricista, né? Já é um problema reconhecido e tratado pela organização como um todo, inclusive pelos eletricistas, né? É isso que eu tenho a dizer aqui hoje.
Ok, então de pergunta é isso. Se vocês quiserem mais conteúdo, podem seguir nossas outras redes sociais também, que está aqui embaixo, né, na descrição, que eu vou colocar. E é isso, estamos trabalhando aí para trazer pelo menos 3 vezes por semana algum conteúdo novo aí para vocês sobre essa questão da NR10. É isso? Ok, muito obrigado. Um grande abraço. Isso aí.